todos, sejam bem-vindos a uma vida de participação no Challenge 1 com o tema Vintage Dolls. Portanto, se eu fosse uma boneca, eu seria exatamente assim. A minha boneca foi inspirada na época vitoriana, nas bonecas do luxo de porcelana, com traços super delicados, com um estilo muito próprio que é o estilo barroco e rococó com je ne sais quoi de Marie Antoinette. Toda esta época de moda me fascina, desde as rendas aos brocados, as pérolas, todos os pormenores e excentricidades. Já a parte 2 da minha boneca é assim inspirada nas bonecas de dar à corda, nas caixinhas de música e nos mecanismos dos relógios. Por isso eu espero que vocês gostem deste look. Se gostarem, por favor, votem em mim. Eu vou deixar o link cá em baixo e eu preciso da vossa ajuda para passar à fase seguinte. Por isso, bora lá começar o look! Yay! Primeiramente começo por limpar a minha pele com a ajuda desta água micelar da NYX. Sim, a NYX também tem produtos de desmaquilhagem e em seguida vou aplicar este Lip Primer no tom nude nos meus lábios. Já que estamos a falar em primers, aplico também o Primer Total Control em toda a minha face. E como eu vou ser uma bonequinha, preciso de uma pele impecável, por isso começo por aplicar este corretor da NYX naqueles pontos que eu acho que preciso mais de cobertura, ou seja, nas minhas olheiras, pálpebras e também nas laterais do nariz. Em seguida também desenho já as minhas sobrancelhas e preencho com a ajuda do Eyebrow Gel no tom Blonde. E com o mesmo corretor faço agora o recorte da sobrancelha para deixá-la impec. Seguidamente, utilizando este Pro Foundation Mixer, misturo com as bases Total Control para dar uma luminosidade extra e misturei dois tons, porquê? Porque o primeiro ficou demasiado pálido, eu não gostei e então decidi aplicar outro tom para equilibrar o tom que eu tinha criado anteriormente. E vou utilizar um pouquinho mais de corretor para camuflar bem as minhas olheiras. Primeiro aplico com este pincel para dar mais cobertura e depois esbato sempre com uma esponja para ficar mais natural. Com o pó HD e com este puff vou agora selar toda a base que eu apliquei com a ajuda de batidinhas, não importa o excesso porque eu depois varri, e para selar o corretor utilizei esta paleta de contorno e iluminação. Falando agora também em contorno, vou fazer um contorno muito exagerado e muitas zonas que vocês vão ver. Utilizei os 3 primeiros tons, o último eu achei escuro demais, por isso eu não utilizei desta vez, mas vou utilizar mais para a frente. E pronto, basicamente fiz contorno abaixo da bochecha, no nariz, nas têmporas, saboneteiras, no pescoço, nos ombros e por fim apliquei este blush para dar aquele ar coradinho de boneca. E o que eu faço quando sinto falta de brilho? Basicamente mergulho dentro de uma paleta de iluminadores. Apliquei iluminadores em todo o corpo, em toda a face, mas claro que concentrei o produto naquelas zonas a iluminar que vocês já conhecem. Vamos passar para os olhos. Utilizei este tom para iluminar abaixo da sobrancelha. Em seguida, com este rosinha, começo a aprofundar o meu côncavo, se bem que eu achei que não era suficiente e por isso depois vou utilizar este blush no tom taupe, que é assim um tom mais acastanhado, para dar mais profundidade e esfumar melhor aquela zona. E com o mesmo produto também aplico rente às pestanas inferiores. Agora com um lápis azul vou fazer a base do meu olho. Começo por desenhar 2 círculos nas minhas pálpebras móveis, que são uma região um bocadinho chatinha de trabalhar porque ela move-se muito e é muito fina. Em seguida, como tem uma cor artificial, decidi aplicar este azul para ficar mais frio. Para dar mais profundidade apliquei este azul petróleo e claro aqui vou aplicar novamente outra vez este azul petróleo para dar ainda mais profundidade e para a cor do olho ficar ainda mais realista do que o que estava, porque estava um bocadinho azul demais e eu queria ficar com os olhos assim a parecerem o mais realista possível. Agora com este eyeliner branco vou preencher a parte branca do olho, claro que faz falta. E com o Epic Ink Eyeliner vou desenhar o olho, ou melhor fazer os contornos. E com este tom da paleta vou agora aplicar na zona do meu côncavo para dar mais profundidade e para parecer que temos uma leve maquilhagem, um leve smokey eye, para dar mais dimensão também e pronto, acho que fica giro. Em seguida com o Epic Ink Liner vou desenhar as minhas pupilas, mas para ser mais fácil vou agora carimbar com este lápis porque é mais fácil para utilizar naquela zona. Voltando ao Epic Ink Liner vou agora desenhar aqueles risquinhos para compor a minha íris e para parecer mais realista.
Com o eyeliner branco vou agora desenhar 3 bolinhas para que os meus olhos ainda pareçam mais reais do que já estão. E agora, utilizando uma máscara de pestanas chamada Doll Eye, vou aplicar por cima das pestanas somente, que é para cobrir as minhas pestanas de preto. Em seguida, utilizando este lápis preto, vou delinear a minha linha de água, que é para quando eu fechar os olhos não aparecer pele, e também vou selar com uma sombra clara para não borratar. E claro que também vou aplicar a máscara de pestanas porque é necessário. Para este look utilizei 2 pares de pestanas, que é para a banda ficar mais comprida e conseguir preencher todo o meu côncavo com elas. Em seguida, com este eyeliner super preciso, vou desenhar as pestanas inferiores. Ele faz o traço super fininho, por isso elas ficam bem reais. Em seguida, utilizando o Jumbo Eye Pencil no tom Milk, vou iluminar o centro dos meus lábios, tanto em cima como em baixo. Agora, com este lápis de lábios, vou desenhar os mesmos para dar assim uma forma, a forma que eu quero, para ficar assim super perfeitinhos. E com Soft Matte Lip Cream no tom Los Angeles, vou preencher as bordas dos mesmos. Achei que faltava um pouquinho mais de dimensão nos lábios, por isso decidi acrescentar este tom, que é o Copenhagen, para delinear os lábios, e em seguida preenchi o centro dos mesmos para fazer assim uma espécie de um degradê, este tom San Diego. E agora, com esta sombra escura, vou aplicar entre os meus lábios para dar mais profundidade e para dar aquele ar mesmo de boca de boneca. Com este tom do Jumbo vou aplicar nos meus lábios para dar mais relevo, e para dar aquele ar de gloss apliquei este Lip Oil. Com os Vivid Brights no tom Vivid Petal, vou agora aplicar naqueles cantinhos que eu não sei muito bem como é que se chamam, na verdade já não me lembro como é que se chama, e com este Jumbo Eye Pencil no tom Milk vou aplicar nas laterais, onde eu aplico normalmente o meu iluminador, juntamente com umas pérolas de 2 tamanhos diferentes. Agora, com o eyeliner líquido branco, vamos criar a renda. E para dar efeito 3D, utilizei esta cor mais escura da paleta de contornos da NYX. E não vou ficar só por aqui. Agora, com este lápis branco vou engrossar alguns traços, porque aqui no pescoço é uma área demasiado grande, e então, para ter mais destaque, utilizei este Jumbo Eye Pencil, porque com o eyeliner líquido demorava imenso tempo, enquanto que com o Jumbo é rapidinho. O processo é o mesmo, por isso agora vou dar sombra para o efeito 3D e depois colocar as pérolas. E agora vou fazer os recortes dos braços e dos ombros. Começo por desenhar uma linha com este eyeliner, em seguida vou engrossá-lo com o Jumbo Eye Pencil. Utilizei este som da paleta de contornos para ajudar no degradê para a minha pele, e este tom para ajudar no degradê do preto para o tom de contorno e futuramente para a minha pele. Pronto, para dar aquele degradê, vocês vão percebendo pelas imagens. Para desenhar os braços decidi utilizar este lápis porque é muito mais fácil do que o eyeliner, devido à forma do lápis, não é? E utilizei a mesma técnica, que é engrossar o traço, esfumá-lo com a sombra mais escura e futuramente com a sombra de contorno, que é para fundir-se com a minha pele. E vou repetindo os passos até atingir o resultado que eu quero.
e para a linha ficar muito precisa eu depois passei uma toalhita. Vamos então à segunda fase do look? Vamos! Então, eu preferi mostrar-vos a parte do colo com mais detalhe para vocês perceberem e passar à frente a parte da bochecha, porque é exatamente igual o passo a passo e eu prefiro fazer assim do que mostrar-vos os dois num passo a passo muito rápido que vocês não entendem nada. Então, comecei por desenhar aquela forma de país que eu nem sequer conheço, com os rabiscos por fora que é para parecer que se partiu, que está craquelado, falta ali alguma coisa. E agora vou desenhar os mecanismos que constituem os relógios com a ajuda deste eyeliner amarelo. Começo por desenhar estas formas. Se vocês não souberem quais são as formas, já se podem guiar pela minha bochecha. Bem, não é bochecha, é maxilar, ok? Mas pronto, troquei-me. E depois vou contornar as formas com eyeliner preto e preencher aqueles buracos que estão vazios. E assim com as rosquinhas amarelas não parece nada real, então eu decidi aplicar por cima este lápis dourado. Só não fiz isso antes porque eu acho que é muito mais prático desenhar com o eyeliner e o traço fica muito mais preciso do que se desenhar assim com o lápis diretamente. Com o tom mais escuro da paleta de contorno vou agora fazer algumas sombras neste buraco, rachadela, como quiserem chamar, e com o Jumbo Eye Pencil da NYX resolvi acrescentar mais sombras, neste caso pretas. Atenção, eu não tinha sombra preta para utilizar, então decidi esfregar o Jumbo Pencil no pincel e utilizar isso para fazer a minha sombra, por assim dizer, cremosa. Apliquei também um pouquinho no maxilar porque eu achei que estava a faltar e eu queria um lado equivalente ao outro. E agora com eyeliner branco fiz alguns highlights que eu perdi a filmagem, mas pronto, é um apontamentozinho. Agora com este tom mais escuro resolvi intensificar um pouquinho mais as sombras. E pronto, vá lá, aqui está o resultado final. E pronto, este é o look final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, não se esqueçam de votar, o vosso voto é muito importante para eu passar à fase seguinte. Um beijinho e muito obrigada desde já. Até à próxima e bye! Beijinhos! Mua!